Olá, eu sou a professora Meg, professora de inglês há 33 anos e hoje eu estou aqui para a gente fazer aí a revisão comentada da prova do Colégio Naval de 2019. Bom, essa prova trouxe dois textos, um falando sobre carros robóticos e a segunda aí falando mais uma vez de internet, né? O primeiro texto foi um texto bastante tranquilo, com muitos cognatos, estruturas gramaticais simples, usou-se bastante aí o tempo presente, o present perfect e o futuro. Assim, não houve muita necessidade que o aluno dominasse os verbos irregulares no passado para que tivessem uma boa compreensão do texto. Esse texto traz aí, da questão 21 até a 28, 5 questões de gramática e 3 questões de interpretação de texto. A prova do Colégio Naval, normalmente, ela é uma prova mais trabalhosa do que a prova da EPICAR, porque ela exige uma compreensão da estrutura da língua muito maior do que da EPICAR. A prova da EPICAR é muito memorização de regras, então, se você conhece a regra, você faz bem as questões. Já a prova do Colégio Naval, ela existe um pouco mais de traquejo na aplicação dessas regras, em como a língua se comporta, não apenas nas regras gramaticais. Já nas questões da 29 até a 40, no texto 2, ele vem falando aí sobre as formas diferentes de autenticação no login da internet, né, do website. Então, ele vem falando aí da tendência como reconhecimento de face e também de impressões digitais. Também não era um texto difícil, internet é um assunto assim muito comentado, normalmente ele traz uma linguagem a qual as pessoas têm bastante familiaridade e não achei assim também um texto muito complicado de se compreender. Das questões 29 até a questão 40, nós tivemos aí uma questão anulada porque ela não tinha a resposta correta. E aí tivemos 4 questões de interpretação de texto e o restante todo de gramática. Então, a prova do Colégio Naval também é uma prova que carrega bastante aí nessa parte das estruturas gramaticais, porém de uma forma um pouco mais complexa do que a prova da EPICAR. Eu tenho muita experiência com exames, preparo alunos para a AFA, preparo alunos para o ITA, preparo alunos para Colégio Naval, Escola Naval, EFON, e as provas da Marinha realmente exigem do aluno um conhecimento um pouco mais extenso aí do inglês. Bom, vamos começar então a nossa revisão e a nossa correção. Então, vamos lá. Na primeira questão aí, ele pergunta, leia essa parte do texto. 10 minutes later, you get to work and stop reading the morning paper. Então, ele pergunta para você aí o que é um sinônimo para esta palavra get to. Porque o get ele é um verbo muito versátil no inglês, ele vai ter várias traduções e no caso específico dessa sentença aí seria o arrive at. Então, alternativa D. Na questão 22, ele também traz uma questão aí gramatical, né? E ele diz assim: The year is 2020 and it is 7:45 on a rainy Monday morning. E ele underlined, né? Ele grifou aí a palavra rainy, que significa chuvosa, uma manhã chuvosa de segunda-feira. E ele pede para que você escolha entre as alternativas qual é a pergunta correta para essa palavrinha aqui, que fala de tempo. Então, todas as vezes que nós queremos saber como está o tempo, nós vamos usar a expressão to be like. Então, eu vou dizer what's the weather like? Questão 23,
também era uma questão gramatical envolvendo aí os referentes, né? O que é uma questão de referente? É quando a gente tira um pronome da frase e a gente pergunta a que aquele pronome se refere. Então, nesse caso aqui, they offer many advantages. Texto nesse pedaço aqui, e ele começa: driverless cars are not really driverless. The drivers are computers that use radar, computer maps, and other modern technology. They offer many advantages. Então, esse they aqui se refere ao driverless car. Neste caso aqui, a alternativa D é a alternativa correta para essa questão. Na 24, ele também traz aí uma questão puramente gramatical. Ele dá para você uma oração aí no singular, né? That is, então nós temos lá o that is an intelligent car that works with a computer. Então aqui nós temos alguns elementos que nos dizem que essa oração está no singular. Por exemplo, o that, que é o pronome demonstrativo aquele, o is, que é o verbo to be no singular, o I e o an, que são artigos indefinidos, que são usados só quando nós temos substantivos contáveis no singular, e o verbo aqui com S, né, that works, se referindo ao intelligent car. Então, quando a gente vai transformar essa oração aí para a forma do plural, nós temos que trocar tudo aquilo que está grifado. A primeira coisa que acontece no plural é que o I e o an desaparecem, porque não vou usar o I e an no plural, certo? Uma outra coisa que desaparece também é o S das terceiras pessoas. E aí, nós temos que modificar o que nos resta. Muito bem. Car vai receber um S, porque eu preciso colocar o substantivo no plural. Computer também vai receber um S. E aí fica, então, apenas o that is, para que a gente passe para o plural, que fica those are. Então, a alternativa correta aí é those are intelligent cars that work with computers. Então, intelligent é um adjetivo. Adjetivo em inglês não tem plural, turma, por isso que a gente não coloca S nele. E o with é uma preposição. Então, vamos lá. A questão 25, ele traz aí também uma questão gramatical, que também é muito comum, que é o uso do N, do some, do no, e quase todo ano, pessoal, cai uma questão dessa na prova do Colégio Naval e também na prova da EPICAR. Isso aí é um tema recorrente, tá? Você pode estudar com certeza, porque todo ano é mandatório, ele cai. Assim como essa questão de plural também. Então, vamos lá. Quando eu digo there are no other cars, e eu preciso achar a correspondente, né, a que vai dizer a mesma coisa sem interferir no sentido da frase, é o there aren't any other cars, porque o are no é a mesma coisa que aren't any. Aqui não poderia ser there aren't no, porque eu não posso negar duas vezes a mesma coisa. Então, no caso aqui, a minha alternativa correta é a alternativa B. Bom, a questão 26, 27 e 28 são questões de interpretação de texto. Então, aqui ele diz, marque as sentenças que não representam uma vantagem do driverless car. E aí, a gente volta lá no texto e vai achar que a alternativa C é a correta, né? Driverless cars will be cheaper than regular cars, porque justamente lá no texto ele diz o contrário. Vamos encontrar essa justificativa no texto. Tá aqui, ó. One of the major disadvantages of this new technology, however, is the cost. Tá vendo? Então, ele diz assim, it's not free. $5,000 to $10,000 is added to the price of the new car. Então, aqui ele é bem mais caro do que os carros normais. A questão C é a desvantagem, né? Então, ela não é uma vantagem aí do
do carro robótico. E a 27, de acordo com o texto, a driverless car is a car that. Então, ele quer que você defina o que é um driverless car. Então, uses technology to move. Vamos ver onde é que está essa resposta no texto. Bom, a resposta está aqui, ó. Driverless car are not really drivers. The drivers are computers that use rather computer maps and other modern technology. Então, aqui a gente encontra a definição de um driverless car, certo? Questão 28. A robotic car can say a few words. Vamos encontrar aqui onde é que nós achamos essa resposta. Ela está aqui, ó. Then you get out of your car and you say thank you. Your car replies, you're welcome. Então, replies é responder. Então, ele diz you are welcome, ele te responde. Então, aqui a questão 28. A questão 28, alternativa C. Já o segundo texto, que traz aí as questões 29 a 31, ele vai falar sobre passwords to be replaced by web authentication. Então, ele está dizendo aí da troca das senhas por uma autenticação, como, por exemplo, digitais ou reconhecimento facial, né? E aí, vamos trabalhar, então, a nossa primeira questão referente a esse texto. Então, ele diz assim: marque a opção que é falsa sobre o texto. Então, a opção falsa, que é Web Authentication, increases the risk of having passwords stolen. Nesse caso, você não precisava nem ter lido o texto, porque a gente sabe que é muito mais difícil você burlar um sistema, né? Você falsificar uma impressão digital e um reconhecimento facial, é quase impossível você usar a impressão digital e o reconhecimento facial de outra pessoa do que ter a sua senha roubada, né? Então, nesse caso aí, a alternativa E é a alternativa correta. A questão 30 fala quais são os dois exemplos de biometria que o artigo menciona. Então, ele diz lá, fingerprints e facial recognition. A gente encontra ele aqui, ó, such as fingerprints and facial recognition, que é o reconhecimento facial. A questão 31, ela é uma questão gramatical e a gente teria aí que colocar os pronomes no local correto. Quando eu falo login usernames and passwords, eu estou me referindo a dois. Então, eu tenho que usar aqui, no caso, o pronome their. Professora, por que não é theirs? Porque theirs, quando a gente estuda lá no curso que a teacher preparou, a gente vê que a gente vai usar o theirs para substituir o quê? O pronome e o substantivo. E nesse caso aqui, o meu substantivo é way. Então, eu vou usar a alternativa A. Se você conhece a regra e se você trabalha por eliminação, você fica apenas com a alternativa correta, né? E não precisa pensar muito. Da mesma forma aqui, ó. No longer will we have to worry about the security of our login credentials. Então, ele fala que não mais teremos que nos preocupar com a segurança das nossas credenciais de login. Então, alternativa A. Muito bem. Depois aqui, da 32 em diante, ele vai trazer um conjunto de questões gramaticais, né? Então, a 32, ela acabou sendo anulada porque as que estão corretas seriam The boys are talking about mathematics. Essa aqui está correta. E the boys are solving mathematic problems about dogs. Também. E não tinha nenhuma alternativa dizendo que a 2 e a 4 são as corretas. Então, ela foi anulada. Por que a 1 não está correta? Eu digo, the dog isn't sleeping, but it is listening to what they are talking about. Aqui, obrigatoriamente, eu preciso de um it. Eu não posso simplesmente começar aqui com o verbo.
E da mesma forma aqui eu tenho the dog is worried about what they're talking about it and not him, né? Então, no caso, o pronome aqui está errado. Então, vamos lá. Ah, só uma observação aqui. Por que eu não posso usar him aqui, sendo que quando o cachorro é de estimação, a gente pode se referir ao cachorro como he ou she. Nós não podemos usar him, porque aqui eu falo the dog, é o cachorro. Se fosse um cachorro de estimação, eu teria que usar aqui their dog, o cachorro deles. Então, eu saberia que eles são donos do cachorro. Então, aí, nesse caso, eu poderia, sim, considerar a alternativa correta usando him. Mas como não foi citada aí que o cachorro pertence a quem está falando a seu respeito, eu não posso usar o him. Então, vamos lá. A questão 33. Bom, pessoal, quando você pega uma questão desse porte, a dica que eu dou para você é que você comece a trabalhar por eliminação, porque senão você fica maluco, né? Então, eu já começo aqui, né, com Hi, Anna. Good morning, Sue. Tell me, dear. Então, aqui eu já tenho de cara um last night, né? Então, eu sei que é passado. E aí, a gente vai olhar aqui, né? Todas as alternativas, eu tenho were, will a gente já corta de cara, porque a gente sabe que will é futuro, então a gente já elimina essa alternativa. E sobram aqui duas com were e duas com did. Como eu tenho aqui o go, certo? You go, eu sei que eu preciso de um auxiliar, e o go é um verbo regular, então a gente já elimina de cara aqui as alternativas que começam com were. Porque se fosse going, tudo bem, poderia ser were, mas não é going, é go, então vou usar o did. Aí, vamos lá. Então, tell me, dear, did you go to Tel's birthday party last night? Oh, yes, I did. Então, se eu pergunto com did, eu respondo com did. Então, já matei aqui a primeira e já matei a segunda. Lá na outra alternativa também, ó, a primeira e a segunda, certo? Então, temos que ir para a próxima. Então, eu digo assim, it was great. I had so much fun. Eu me diverti muito, porque estou falando de coisas que aconteceram numa sequência no passado. Então, no caso aqui, eu tenho had e I was having. Então, eu já elimino essa, sobrando aí apenas a alternativa B. Não preciso mais nem olhar o restante e perder tempo da prova. A não ser que você fique com muita dúvida e você tem que seguir aí caminhando dentro da questão até você encontrar um lugar onde você consiga tirar essa sua dúvida. Vamos lá, questão 34. Marque a sentença que não é verdadeira. Então, aqui, na verdade, é uma questão gramatical, mas ela é interpretativa, porque você tem que entender aquilo que a sentença está dizendo. Então, vamos subir um pouquinho aqui. Então, ele diz assim, olha lá, ó, people often go to the hospital when they are healthy. Essa aqui está o erro, né? Ela não é verdadeira, porque as pessoas não vão para o hospital quando estão saudáveis. They go to the hospital when they are sick. Então, aqui no caso, essa aqui é a alternativa correta, porque ela não é verdadeira. You can get a haircut at the barber shop. Sim, você corta o cabelo no barbeiro. When you need medicine, you go to the drugstore. Também correto, você vai à farmácia quando precisa de remédio. D. Na biblioteca você encontra uma atmosfera calma e muitos livros. E a E. Fazer exercício no Sport Center faz você mais forte e mais em forma, né? Deixa você mais forte e mais em forma. Então, todas essas aí estão corretas. Então, a A é a nossa alternativa que não é a verdadeira, logo a alternativa correta para a questão. Então, agora vamos aumentar um pouco aqui, para a gente poder enxergar bem esse mapa. E vamos ver o que ele pede. Então, aqui ele pede uma questão interpretativa sobre a utilização das preposições, né? Então, você está vendo aí que a prova do Colégio Naval, ela avalia muito a sua compreensão da utilização da língua, não apenas do entendimento das regras e aplicação de regras. Então, vamos lá. Grocery store is in front of the high school. Então, eu tenho aqui o grocery store e aqui eu tenho o grocery school. Essa situação aqui
Não é in front of, turma, é across from. Então, essa aqui está errada. Library is behind the hospital. Então, aqui, library e hospital tá errado, porque o library, aqui, ó, na esquina tá a portinha dela e o hospital aqui, então eu digo que é next to, é ao lado, não é atrás. The drugstore is next to the café. Drugstore e café, não. Aqui nós dizemos que está across, né? Across from ou near, próximo, e não ao lado. Next to é o caso do library, da biblioteca, com o hospital. Então, aqui também errada. Barber shop is across from the sports center. Então, the barber shop is across from the sports center. Exatamente, ó, porta com porta. Do outro lado da rua, essa é a alternativa correta. E para tirar a dúvida aqui, the bank is between the shopping center. Não, eu deveria dizer the bank is between the shopping center and the drugstore. Por isso que a alternativa E não está correta. Vamos agora, então, para a questão 36. Read Garfield, a comic strip by Jim Davis. Vamos aumentar um pouquinho aqui de novo. E ele diz assim, am I boring? Ele está perguntando aí para o Garfield, eu sou chato? E aí o Garfield pensa, only when you talk, apenas quando você fala. Então, é correto dizer aí, então, que o Garfield gets bored when John talks, que ele se aborrece, fica entediado quando o John fala. Então, era uma questão aí também interpretativa, né, do uso da língua. A questão 37, a gente tinha aí que fazer uma correspondência, né, das questões com as respostas. Então, vamos lá. How's Mary? She is alright. Ela está bem. What does Cindy do? She's a shop manager. Whose daughter is Karen's? She's hers. É filha dela. How much meat does your sister have on a regular meal? A little, porque meat é incontável e com substantivos incontáveis nós vamos sempre usar a little. E how many friends? Aqui, né, veio um erro na prova, ele deveria ter colocado aqui mais um W. How many friends do Mark and Sue have on Facebook? Eu digo a few, alguns, né? Então, a ordem correta é 5, 3, 1, 4, 2, alternativa C. A questão 38 também traz aí um texto para que a gente aplique a utilização dos tempos verbais, e aí, neste caso, o passado, de novo, né? Então, ele coloca lá, complete the sentences using the correct verb tense for the verbs in brackets. Então, aqui eu digo, Hannah was driving down the road when she saw the perfect wedding dress on a shop window. Ela estava dirigindo, então eu digo, eu tiro o drove, tiro o is driving e tiro o drives, certo? Aí, na próxima, então, vai ficar when she saw, automaticamente aqui eu já tiro essa. Então, fica uma opção apenas correta. Vamos tirar a dúvida? Mark usually, então aqui eu tenho um advérbio de frequência, isso significa que o tempo verbal que eu vou usar aqui é presente, e eu preciso de um verbo na terceira pessoa. Então, Mark usually leaves, né, for work early, but today he's a little late because he is having problems with his car. Ele está tendo problemas com o carro. Então, aqui a gente está usando o presente simples e o presente continuous. E Jane is 15 years old, so she doesn't have a driving license. Então, aqui bateu tudo, né, turma? Tudo aí confirmou que a minha resposta correta é a alternativa. Questão 39. Aí, ele vai avaliar o seu conhecimento no uso dos artigos definidos, né? E todo ano, turma, cai uma questão dessa na prova do Colégio Naval. É mandatório. Artigo definido todo ano é cobrado na prova do Colégio Naval. Então, I'm traveling to the United States. A gente sabe que United States a gente vai usar o de antes, porque United é um adjetivo.
e States é um substantivo, então United States não é um nome próprio. Então, eu digo I'm traveling to the United States next month. Então, a gente de cara já tira aqui as 3 alternativas onde tem um X no começo. I wanted to see Hawaii. Então, Hawaii é um nome próprio, já nesse caso não vou usar o the, já elimina de uma vez a alternativa D. Mas mesmo que eu tivesse dúvida e a gente seguisse aí, eu teria The Rocky Mountains, depending on money and time. Então, dinheiro e tempo em geral. Então, eu não vou usar aí o artigo porque eu estou generalizando. Então, nesse caso, eu já eliminaria aqui a alternativa D, que foi aquela que me sobrou, e ficaria apenas com a questão A. Na verdade, embora a prova do Colégio Naval seja uma prova um pouco mais capciosa, né, ela ajuda muito o aluno, porque se você souber a regra, né, e você souber trabalhar nesse sistema de eliminação, ele sempre vai levar você para a alternativa correta. Então, o que você não pode é se desesperar. Você precisa ter sangue frio, olhar com calma, pensar bem, olha alternativa por alternativa. Normalmente, eu falo para os meus alunos não olharem as alternativas da parte gramatical. Nesse caso, eu peço para eles irem completando o texto e depois comparar aquilo que eles completaram com as opções de resposta. A não ser que o aluno seja muito fraco e não tenha nenhum tipo de preparo e não conheça o idioma, é muito difícil ele errar uma questão se ele faz dessa forma. Vai preenchendo e depois procura a alternativa aonde você encontra a maior parte daquilo que você usou. Bom, a questão 40, ele traz aí uma tirinha, né? E ele adora, o Colégio Naval adora colocar tirinhas na prova. Então, ele diz assim, I just read something that amazed me. Eu acabei de ler algo que me impressionou. Did you know that we spend 1/3 of our lives sleeping? Então, 1/3 seria aí 1/3, né? Ele está usando números para se referir à quantidade de tempo que passamos dormindo. E aí, ele vai passando aqui pelo Snoopy e diz, sometimes spend, alguns passam 9/10, 9/10 of their lives sleeping. Aí o Snoopy diz, I'm going to pretend I don't hear that. Eu vou fingir que não ouvi isso. Então, aqui nesse caso, a alternativa correta é a letra B. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa correção. Desejo a vocês aí uma boa sorte. Sigam estudando. Muito obrigada e até a próxima!